Olá, pessoal, tudo bem? Então, estou iniciando aqui a série de videoaulas sobre a política externa do Segundo Reinado, ok? Até o momento, no que diz respeito ao Segundo Reinado, nós já tratamos de economia e sociedade e sobre a política interna do Segundo Reinado, ok? Então, nós vimos esses dois tópicos, né, nas duas semanas letivas anteriores, com exceção da semana que teve recesso, né, nós tivemos esses dois conteúdos, né, anteriores, e o conteúdo previsto para esta semana é o da política externa do Segundo Reinado, certo? E aí, quando eu digo externo, fica claro que a gente está falando de algo que foi de dentro para fora, né, por assim dizer, do Brasil para com os seus vizinhos ou do Brasil para com países com os quais o Brasil se relacionava no século XIX, quando era um império, uma monarquia constitucional, ok? Então, o nosso título é Política Externa do Segundo Reinado, ok? Diplomacia e conflitos externos, tá? Então, aqui já fica claro que a gente vai tratar de relações exteriores, né, relações internacionais, e também dos conflitos nos quais o Império Brasileiro se envolveu no contexto do Segundo Reinado. Ok? E aí nós voltamos àqueles fatores, eu sei que eu estou me repetindo aqui, tá? Mas não é demais lembrar que o Segundo Reinado começa com o golpe da maioridade, certo? Nesse contexto geral que vai desde o golpe da maioridade até o outro golpe que colocou fim ao Segundo Reinado e à própria monarquia, que foi a chamada Proclamação da República. Esse período ele é contrastando com o período anterior, que é o da regência, e com o período posterior, que é o da república. Esse período é marcado por muita estabilidade, né? Por uma estabilidade jamais conhecida na história brasileira independente até então. Né? O primeiro reinado foi bastante conturbado, a regência foi bastante conturbada, o segundo reinado já foi marcado por uma estabilidade maior do que esses dois períodos anteriores. E o período que vem a seguir, que é o da República, também é marcado por muita instabilidade, falta de ordem, né, conflitos, né, guerras civis, né? Então, quer dizer, o Segundo Reinado, contrastando com o que vem antes e com o que virá depois, o Segundo Reinado ele é bastante pacífico, né? Relativamente pacífico. Embora a gente tenha visto que houve algumas revoltas, né? Houve as revoltas liberais de Minas Gerais e São Paulo, houve a Revolução Praieira, né? Mas de uma forma geral foi um período, né? Uma fase da história brasileira marcado pela pacificidade, né? Por assim dizer. Né? E essa pacificidade ela vai ser marcada também, né? Ela vai ser caracterizada pela alternância entre os dois partidos que vão ocupar o poder sucessivamente ao longo do Segundo Reinado, que são os partidos liberal e conservador. Né? Uma hora uma hora outro está governando, quando não, os dois estão governando juntos. Isso já aconteceu, né? Foi o chamado Gabinete da Conciliação. Okay? No plano internacional, vamos lembrar que o período que vai de 1848 a 1875 já foi definido por um historiador britânico chamado Eric Hobsbawm como a Era do Capital. Por quê? Porque foi uma era de prosperidade geral do contexto capitalista. Né? E essa prosperidade geral acabou favorecendo também o Brasil, como outras regiões do mundo, né, sobretudo do Ocidente. Também o Brasil foi favorecido por essa época, por quê? Porque o Brasil viveu uma época de prosperidade relacionada à exportação do café, certo? E essa era do capital, ela foi sucedida pela era dos impérios, que não foi uma era assim tão próspera, né? Foi uma era, por exemplo, em 1875 houve uma grande crise econômica, né, capitalista, mas foi uma era em que teve início uma maior competição internacional pelos países industrializados, certo? E o Brasil, de uma forma ou de outra, acaba influenciado também por essas questões, ok? A prosperidade econômica do Império, né, relacionada à era do capital, sobretudo, ok? E aqui, né, nós chegamos a isto aqui, ok? Um quadro, né, a Batalha do Havaí, na verdade isso aí é um trecho de um quadro maior, né, da Batalha do
do Avaí, que foi no contexto da chamada Dezembrada, né, que foi da metade já para o fim da Guerra do Paraguai, já indo para o fim da Guerra do Paraguai, em 1868, a Batalha do Avaí, na chamada Dezembrada, e com destaque, né, no futuro Duque de Caxias. Né? Ele vai ser duque já para o final da guerra. Né? Até aí, salvo engano, ele era marquês. Né? E ele que foi uma figura das mais relevantes para a história do Exército, né? Não por acaso ele é considerado o patrono do Exército, como também da própria história do Império, porque, né, a gente sabe que houve toda uma atuação do Caxias na repressão às rebeliões da regência, certo? Depois ele comandou as tropas que vão invadir o Uruguai em 1850, né? Vai invadir a Argentina em 1850, vai vencer o presidente da Argentina, o general Juan Manuel Rosas, na Batalha de Monte Cáceres, vai derrotar os argentinos, vai comandar um desfile de tropas brasileiras na cidade de Buenos Aires, depois dessa vitória, certo? E depois disso tudo, como se já não fosse suficiente, ele ainda vai vai exercer o controle das forças aliadas na Guerra da Tríplice Aliança, que a gente vai estudar ao longo dessas aulas. Ele vai pegar um momento que o Brasil tinha sofrido uma grande derrota, que foi a Batalha de Curupaiti. Ele vai assumir o comando das tropas brasileiras lá no meio dos pântanos do Paraguai, vai organizar o exército, certo? Que está em campanha naquele contexto, e vai virar o jogo, certo? E aí ele está na fase final da sua atuação na Guerra do Paraguai, quando ele pessoalmente comandou uma carga de cavalaria lá, né, em que ele vai inclusive bradar, né, sigam-me os que forem brasileiros, certo? E né, dizem que naquele momento, né, um autor que esteve naquela batalha contou que naquele momento os brasileiros foram tomados por um transe, né, e eles vão para o tudo ou nada contra os paraguaios. Era uma batalha que estava quase perdida e que, por causa dessa atuação pessoal do então Marquês de Caxias, eles conseguiram reverter o jogo, certo? E venceram a Batalha do Avaí, né? Então, a figura do Duque de Caxias, junto com a do Dom Pedro II, ela é muito significativa, né, do que aconteceu com o Império durante o Segundo Reinado. É claro que o Duque de Caxias não vai ver o final do Segundo Reinado, não vai ver o final do Império, certo? Ele vai morrer ali por volta de 1880, 81, 82, 83, certo? Mas, de qualquer maneira, ele significou muito para o Exército e para o Império, naquele contexto. E não por acaso ele é uma das 3 pessoas que foram elevadas ao título de duque. Né? 3 pessoas foram elevadas ao título de duque no Império. Né? Uma dessas 3 pessoas foi o Duque de Caxias, o famoso marechal do Exército, Luiz Alves de Lima e Silva, certo? Então, assim, é uma figura importante para a gente entender também o Segundo Reinado. A carreira dele coincide com a trajetória do Segundo Reinado, ok? Então, nós vamos falar, né, dessa figura aí algumas vezes, ok? Então, vamos encerrando por aqui, tá? Este aqui é o resumo geral, tá? Da política externa no Segundo Reinado. Então, ao longo das próximas aulas, a gente vai falar sobre diplomacia e sobre conflitos externos, ok? Agradeço os que assistiram até aqui agora. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.